Imagine um som. Não um som qualquer, mas um eco das profundezas, algo que parece vir de um lugar onde a luz do sol nunca chega. Um som que capturou a imaginação de cientistas e entusiastas do mistério em todo o mundo. Este é o Eblow. Um dos sons mais enigmáticos já registrados nos oceanos da Terra. Ele foi detectado pela primeira vez em 1997. A responsável pela captação foi a NOAA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. A origem apontada? As vastas e inexploradas profundezas do Pacífico Sul. As características do Blow eram, no mínimo, perturbadoras. Era um som de frequência ultra baixa. E durou por um tempo considerável, cerca de 1 minuto inteiro. Mas o que tornava o Blow realmente extraordinário não era apenas sua existência. Era sua escala. Este som reverberou por milhares de quilômetros através das águas oceânicas. Sua intensidade era colossal, algo raramente visto. Foi captado por sensores subaquáticos que estavam separados por distâncias incríveis, mais de 5.000 quilômetros de distância. Essa vasta área de detecção sugeria uma coisa: a fonte do som possuía uma energia absolutamente colossal. Algo imenso estava por trás do Blow. Por muito tempo, a origem exata do Blow permaneceu um mistério insondável. Os dados eram intrigantes, mas a resposta escapava aos cientistas. Uma das características mais fascinantes e perturbadoras do som era a semelhança de seu espectrograma. A assinatura visual do Blow no gráfico era notavelmente parecida com a de um ser vivo. Essa semelhança alimentou rapidamente as especulações mais audaciosas. Seria o Blow a prova da existência de uma criatura marinha desconhecida? E não qualquer criatura. Dada a intensidade e o alcance do som, falava-se de algo de proporções verdadeiramente gigantescas. Algo que faria uma baleia azul parecer pequena. Diante do mistério, os cientistas da NOAA e de outras instituições começaram a considerar diversas possibilidades. Eles buscavam uma explicação racional para o som. Consideraram a possibilidade de que o Blow pudesse ser causado por grandes blocos de gelo se partindo. O gelo em movimento pode gerar sons poderosos. Também ponderaram se a origem poderia ser algum tipo de terremoto submarino. Eventos geológicos no fundo do oceano são conhecidos por gerar ruídos intensos. Outra sugestão foi o fenômeno conhecido como o criocismo submarino. Este termo descreve os sons gerados pelo gelo. Especificamente, pensou-se no colapso de grandes icebergs na Antártica. Esses eventos podem ser extremamente barulhentos. No entanto, na época em que o Blow foi detectado, nenhuma dessas explicações parecia totalmente conclusiva. Havia algo no som que não se encaixava perfeitamente nas teorias existentes. E então, o mistério ganhou uma camada extra de fascínio e terror. A localização aproximada de onde o Blow foi detectado tinha uma coincidência sinistra. Estava perto de uma área descrita por um dos mestres do horror, H.P. Lovecraft, o renomado autor de ficção de horror cósmico. Lovecraft descreveu essa área, nas profundezas do Pacífico Sul, como o local de repouso de um de seus seres mais aterrorizantes, o mítico e colossal Cthulhu. Essa conexão inesperada intensificou enormemente o mistério. Alimentou a imaginação popular de formas que a ciência pura não conseguiria. Canais conspiratórios e fóruns na internet explodiram com teorias. Falavam de criaturas gigantes adormecidas nas profundezas. Sugeriam que governos, talvez a Marinha, sabiam muito mais sobre o Blow e sua origem do que estavam dispostos a revelar ao público. O mistério do Blow deixou de ser apenas um enigma científico. Transformou-se em um fenômeno cultural, espalhando-se por vídeos, fóruns e discussões online. Após anos de investigação, análise de dados e comparação com outros sons oceânicos, a NOAA finalmente divulgou sua conclusão oficial. Isso aconteceu em 2012. A explicação apresentada foi a seguinte: o Blow foi, de fato, causado por grandes blocos de gelo. Especificamente, por eventos de ruptura de gelo. Segundo a NOAA, o som veio do rompimento de gelo no fundo do oceano ou do desprendimento de icebergs gigantes. Eventos que geram sons de frequência ultra baixa e grande intensidade.
A análise comparativa mostrou que o espectrograma do Bloop era consistente com o de outros sons criogênicos. Sons gerados pelo movimento e quebra do gelo. Para a ciência oficial, o mistério estava resolvido. O Bloop não era uma criatura. Era gelo. Apesar da explicação científica oficial, o mistério do Bloop persiste para muitos. Uma parcela significativa de entusiastas e até alguns especialistas permanecem céticos. Para alguns, a frequência do som ainda parece ter características que se assemelham mais a um som biológico do que a um som puramente físico como o do gelo. A estranha e fascinante coincidência com a área descrita por Lovecraft continua a alimentar as dúvidas. Seria apenas uma coincidência? Ou há algo mais? E há uma pergunta que assombra os céticos: se o Bloop foi apenas o som de gelo se rompendo, por que nunca mais foi ouvido algo exatamente igual? Eventos de ruptura de gelo acontecem com frequência. O Bloop, mesmo com uma explicação racional, continua sendo um dos sons mais misteriosos já registrados nas profundezas do nosso planeta. Sua história nos lembra o quanto sabemos pouco sobre os vastos e inexplorados oceanos. Eles cobrem a maior parte da Terra, mas suas profundezas são mais desconhecidas para nós do que a superfície da Lua. O Bloop continua a alimentar a especulação. A ideia de que criaturas marinhas desconhecidas, talvez de proporções inimagináveis, podem habitar o abismo. Ele representa a vastidão do desconhecido. Um lembrete de que, nas profundezas escuras e frias dos mares, o mistério ainda reina supremo. E talvez, apenas talvez, algo esteja lá embaixo, esperando para ser ouvido novamente. Comente o que você acha sobre o Bloop. Foi apenas a ruptura dos gelos ou você acredita que há algo a mais que ainda não foi desvendado? E não esqueça de curtir e compartilhar caso queira receber mais vídeos como este.